Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura, gosto de contar histórias e gosto de meditar com vocês temas bíblicos que vão trazer para a nossa caminhada sementes de paz, de esperança, sementes de sonhos. E especialmente hoje, eu gostaria de estar pensando com você a respeito dos nossos sonhos. Você é uma daquelas pessoas que deita, dorme e sonha? Ou você é daquelas pessoas que acorda e não se lembra de nada? Mas, mais do que esses sonhos que a gente tem quando dorme, eu quero falar com você acerca dos nossos sonhos de vida, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, dos nossos planos, daquilo que desejamos para a nossa carreira, para o nosso crescimento enquanto pessoa. Mas eu quero começar a nossa meditação contando para você uma historinha que eu recebi de uma amiga muito querida. E essa historinha contava a história de uma neta que tinha uma atenção muito grande pela sua avó quando ela fazia pães. A avó dela era uma exímie cozinheira, fazia muita quitanda, pães gostosos, bolos, e ela ressalta essa facilidade, essa arte na cozinha da sua avó. E ela se recorda de algo muito especial que ela trouxe para a sua vida, que ao conhecer a história eu trouxe para a minha e quero que você leve para a sua também. Ela conta que quando a sua avó ia preparar a massa do pão, ela pegava os ingredientes e de uma forma muito mágica, ela despejava aquilo em cima da mesa, ela misturava a farinha de trigo com leite, com açúcar, o óleo, os ovos, e aqueles ingredientes ia virando uma massa que ela sovava, ficava muito macia, e depois daquela massa bem sovada, a sua avó colocava dentro de uma tigela, cobria com aquele pano de prato bem branquinho e colocava lá no alto do armário. E aí aquela menina então chegou para sua avó e falou assim: vovó, mas a senhora não poderia deixar em cima da mesa? Por que é que a senhora tem que colocar no alto do armário onde ninguém consegue alcançar? E foi quando a sua avó então disse para ela: esse é o propósito, deixar em um lugar alto para que ninguém alcance a minha massa. Se eu deixo ela em cima da mesa, de repente passa um, levanta o forro e olha a minha massa. Já tem outros mais ousados, que enfia o dedo dentro da massa e a massa murcha. E ainda tem outros que dá uma beliscada na massa, experimenta e ainda não concorda com o sabor. Ah, essa massa está precisando um pouco mais de sal, mais de açúcar, mais disso, mais daquilo, e todo mundo atrapalha a minha massa. E depois não tem conserto e o pão não vai sair mais fofinho, porque mexeu na massa quando não podia. É por isso que eu deixo a massa lá no alto, o tempo todo quietinho, escondidinho, e no tempo certo eu pego ela e trabalho com ela, ponho no forno e vai sair um delicioso pão para comer com aquele cafezinho. E então a avó dela disse para ela assim: não é diferente com os nossos sonhos. Muitas vezes nós pegamos os nossos melhores ingredientes de ideias, de criatividade, de emoções, de desejos e tecemos, sovamos aquela massa linda de um projeto para a nossa vida. Mas aí a gente acaba contando para um, para outro, para um outro, e alguém chega e alguém mete o dedo, mete o bedelho, põe em defeito, acha que é assim, acha que é assado, e quando você vê que não, a massa dos seus sonhos, dos seus projetos acaba murchando e depois nada de pão. Existe uma recomendação bíblica
para que nós venhamos planejar, sonhar, desejar, mas colocar tudo nas mãos de Deus. E quanto menos a gente contar os nossos projetos e os nossos sonhos, melhor eles serão protegidos. Quero deixar para a sua meditação a história do José. José tem a sua história narrada lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, do primeiro versículo até o versículo 11, vai narrar um trecho muito especial da sua vida que fala a respeito dos sonhos de José. José era o quase caçula de 12 filhos, ele era o 11º filho de Jacó. Era o filho da velhice de Jacó, o filho da esposa preferida de Jacó, que era Raquel. E o José, ele tinha algo muito especial na sua vida. Existia uma promessa de Deus para ser cumprida através da vida de José. O pai de José, o Jacó, entendia que José era especial, era diferente. E ele também tinha uma preleção por esse filho, porque era o filho da sua velhice, porque era filho da Raquel. E quando ele, então, era adolescente, aquele pai faz para ele uma túnica toda especial, uma túnica de festa. Era chamada de túnica talar. Essa túnica, ela era tecida com fios coloridos, ela era toda colorida, toda apresentável, ela era diferente, rica. E quando então ele colocou essa túnica nesse menino, todos os outros irmãos ficaram com muito ciúme. Mas algo tinha que piorar, sabe? O José teve um sonho. E então ele chega para os seus irmãos e fala assim: olha, eu sonhei que todos nós estávamos no campo. E de repente, os nossos feixes de colheita estavam reunidos. Mas de repente, todos os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. E aqueles irmãos ficaram enfurecidos, riram, caçoaram dele, gozaram dele e falaram: ai, você está achando que nós um dia vamos nos curvar diante de você? E, passado alguns dias, ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e mais as estrelas, que cada uma correspondia a um dos seus irmãos, também se prostravam diante dele. E aquilo fez com que os seus irmãos ficassem ainda mais enciumados. Mas o seu pai olhou para aquela situação, ouviu aquele sonho e disse para ele: meu filho, será que um dia eu, sua mãe e seus irmãos nos reverenciaremos diante de você, nos curvaremos diante de você? E a história vai dizer para nós que o ciúme daqueles irmãos fizeram com que ele fosse colocado em um poço seco, fosse vendido para uma caravana de mercadores no deserto. Depois ele foi parar na casa do Potifar. A mulher de Potifar teve uma situação escandalosa, o acusando de assédio. Falsamente, ele vai parar em uma cadeia, ele fica preso por um tempo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas conhecem essa história. Ele sai da prisão para ser governador do Egito. E depois que ele é governador do Egito, acontece uma grande fome e toda a sua família vem comprar alimento no Egito. E sem reconhecê-lo, todos se prostram diante dele. O José, ele foi preparado para que naquele tempo que houvesse aquela escassez, aquela pobreza, aquela fome na terra, a sabedoria que Deus havia colocado em seu coração, em sua mente, fizesse com que alimentos fossem produzidos, guardados, armazenados e todas aquelas pessoas de todas as terras em volta do Egito fossem alimentadas
por causa da sabedoria e da gestão que José teve como governador no Egito. Toda a sua família acabou se prostrando diante dele. Ele tinha a revelação, o sonho de Deus para a sua vida. Eu e você também podemos ter sonhos. E ter sonhos, ter desejos, ter planos, ter propósito na nossa vida, isso é legítimo. Deus deseja que eu e você tenhamos sonhos, tenhamos ideias, tenhamos o desejo de crescer, de conquistar coisas, de conquistar pessoas, de criar família, de desenvolver uma profissão, um negócio. Isso é legítimo, isso é bom. E a palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios 16, no versículo 3, assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ter planos é bom, é legítimo, e Deus deseja que eles sejam prósperos, que eles sejam reais, que eles deixem de ser apenas sonhos, mas que eles ganhem forma, ganhem vida e sejam realidade na nossa vida. Mas para que isso aconteça, eles têm que ser consagrados ao Senhor. O que é eu consagrar o meu sonho ao Senhor? Consagração tem a ver com santificação, dedicação. É eu dizer, Senhor, eu quero muito isso para a minha vida, mas eu quero que antes que isso seja para a minha vida, que isso seja para a tua glória. Tudo aquilo que glorifica o nome de Deus será bênção na minha vida também. Porque somente coisas boas glorificam o nome de Deus. Talvez você pode pensar assim, acho que Deus é egoísta. Deus não divide a glória dele com ninguém e Deus quer toda a glória para ele. Deus deve ser alguém assim, muito vaidoso, muito egoísta. Não. Se eu pensar assim, se você pensar assim, estaríamos pensando errado. Na verdade, glória é a soma de todos os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? São aquelas características, aqueles adjetivos que definem o caráter de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é bom, ele é perdão, ele é misericórdia. Deus, ele é compassivo. Deus, ele é amor. Todas essas características que definem o caráter de Deus, todas reunidas juntas, determinam a glória de Deus, a majestade de Deus. E na verdade, quando nós nos consagramos a Deus e fazemos tudo para a glória de Deus, isso quer dizer que se eu ajo conforme a glória de Deus, então a minha atitude apontará para a glória de Deus. Isso quer dizer que a glória dele estará presente na minha vida. Então não é um egoísmo de Deus, é o contrário. É a presença dele, é a glória dele sendo manifestada em mim, no meu coração, na minha atitude, na minha caminhada, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. E é isso que Deus deseja. Deus deseja que em cada passo da minha caminhada, o meu sonho, o meu plano, o meu projeto, aquilo que eu almejo para mim, manifeste a glória dele na nossa vida. Isso vai acontecer quando eu consagrar os meus sonhos a Deus. Outra coisa, se você quer que eles sejam prósperos, proteja os seus sonhos no Senhor. Como é que você protege? Silêncio. O silêncio protege a bênção. Não fique por aí contando seus sonhos, contando seus desejos, planejando as suas ideias e colocando no outdoor, não. Não faça isso. Isso vai despertar inveja,
vai despertar cobiça de outros sobre o seu sonho, alguém vai roubar a sua ideia, alguém vai tirar o seu tapete ou jogar areia naquilo que você está planejando, botar defeito, achar que não vai dar certo, que não combina, que você não pode, que você não consegue, vai colocar um monte de caraminhola na sua cabeça e quando você ver que não, lembra da história da massa do pão? O seu sonho vai estar murchando. Então, o silêncio protege a bênção. Faça tudo caladinho. Na hora que estiver pronto, aí sim, você apronte uma baita de uma comemoração e dê muito glória a Deus. Aí sim você pode contar, você pode compartilhar, porque aí já está tudo feito. A terceira e última coisa é que você, se você for uma pessoa bastante esperta, você ore com sabedoria e diga assim para Deus: Deus, plante no meu coração as sementes dos seus sonhos. Porque uma coisa é você orar a Deus e achar que está pedindo Deus pão, quando na verdade você está pedindo pedra. Às vezes, a gente acha que está pedindo uma coisa muito especial e está pedindo veneno. Mas se você orar e falar assim: Deus, plante no meu coração as sementes dos seus sonhos. Deus sempre pensa o melhor de nós. Deus sempre deseja o melhor para nós. E quando nós pedimos Ele para plantar dentro do nosso coração as sementes dos sonhos dEle para a nossa vida, com certeza, quando aquele desejo brotar dentro do seu coração, quando aquela plantinha de ideia, de propósito, de sonho, de criatividade, de desejo brotar dentro de você, já foi Deus que plantou ali primeiro. E a hora que você orar a Ele pedindo aquilo para você, a minha mente é fértil, sabe? Eu fico imaginando Deus falando assim: fui eu que plantei aí, é claro que eu vou realizar o seu sonho. Então, peça a Ele que plante em seu coração as sementes dos sonhos dele para você. Sonhar é uma bênção. O meu pai é bem criativo e ele sempre fala assim pra gente na nossa família: o homem deixa de viver não é quando ele morre, é quando ele deixa de sonhar. Sonhar traz vida, traz expectativa, traz esperança, traz aquela busca bacana, maravilhosa de correr, de crescer, de desenvolver, de fazer coisas incríveis. Isso faz parte dos sonhos. Sonhe mesmo, sonhe alto, sonhe de forma legítima, de forma abençoada e pegue cada um dos seus sonhos, consagre ao Senhor e eles serão estabelecidos. Proteja a sua bênção, proteja o seu sonho, ficando caladinho, em silêncio. Não fique propagando em rede social, falando para todo mundo. Guarde, entregue aquilo ao Senhor. Peça a Ele que faça conforme a vontade dEle, no tempo dEle, que Deus amadureça aquela ideia e faça com que ela produza preciosos frutos. E você vai ter então uma colheita abençoada, porque os nossos sonhos, eles brotam em nós porque Deus permitiu que a gente sonhasse. Mas sonhe com Deus, peça a Ele que abençoe a sua vida e que Ele abençoe os seus sonhos, que Ele faça com que tudo aquilo que você tem desejado dentro do seu coração, que Ele possa te surpreender. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Isaías que nós pensamos algo, mas Deus pensa muito mais elevado. Nós desejamos coisas, mas Deus deseja muito melhor ainda para nós. Então, dedique ao Senhor cada um dos seus sonhos, consagre eles ao Senhor e eles serão muito bem estabelecidos. Que Deus abençoe as suas ideias, que Deus faça brotar na sua mente, no seu coração, sonhos especiais que glorifiquem ao nome de Deus
e que te faça crescer cada dia na sua caminhada. E que Deus te abençoe.